Gabriela, acho que já dá para a gente começar, né? Já são quase 2h10, já tem bastante gente na sala, né? Então, acho que, em respeito a todos que estão aqui e a você, né, também a gente pode iniciar a nossa reunião de hoje. Então, assim, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco, né, nessa reunião do Calma, mostrando um trabalho maravilhoso que vocês têm feito, né, no desenvolvimento do aplicativo, né, sobre amamentação para os bebês prematuros. Gabriela é enfermeira, né, graduada pela UEM e doutoranda, né, do programa de pós-graduação em enfermagem, né, o doutorado, né, da Universidade Estadual de Londrina. Então, Gabriela, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, né, como falei no início, estendo também meu agradecimento a Edilane, né, e a toda a equipe, né, pelo que eu pude ver na sua apresentação, tem várias pessoas envolvidas, né, é muito legal, né, um trabalho bem multidisciplinar. Então, assim, eu passo a palavra a você, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Priscila, muito obrigada pessoalmente, obrigada ao Calma por esse espaço tão importante para nós estamos muito felizes com essa oportunidade de contar um pouquinho para vocês, né, o que nós temos feito nessa pesquisa. Eu vou compartilhar minha tela. Agora eu não vejo mais vocês, só queria que alguém confirmasse se está mostrando. Sim, tá ok. Beleza, então. Bom, a Edilane, minha orientadora, todo mundo conhece no Calma, né? Mas eu acredito que a minoria das pessoas conhece, então eu sou a Gabriela, como a Priscila apresentou, e sou orientanda da Edilane no doutorado, fui orientanda dela no mestrado também, na especialização de residência, então a Edilane está enjoada da minha cara, mas nós temos feito um trabalho muito prazeroso para mim, juntas e com essa equipe também, que eu vou contar um pouquinho ao longo da apresentação, tá? Então, vim contar para vocês sobre esse aplicativo, o Amamenta Coach, que nós desenvolvemos e estamos aí trabalhando em cima dele a todo vapor. Eu acho que se eu começasse essa fala neste lugar, com essas pessoas, sobre a importância do aleitamento materno e suas vantagens para o bebê, para a mãe, para a sociedade, inúmeras vantagens, eu começaria a despertar umas carinhas assim, porque embora nós sejamos muito fãs dessa prática, desse alimento, eu estou aqui entre especialistas, entre pessoas que atuam na promoção, então eu vou pular esse caminho, tá? Eu não vou falar sobre o que vocês já sabem muito bem. E já vou fazer um spoiler do que vai ser a conversa de hoje à tarde, porque tem gente que gosta de saber um pouquinho de antemão, às vezes eu gosto também. Então, já vou contar a rota da palestra. A gente vai começar contando por que nós resolvemos mexer com isso, né? De onde veio essa ideia e por quê, qual a motivação, a justificativa desse estudo. Depois eu vou contar como nós fizemos as coisas que nós temos feito. Aí eu vou contar o que nós já fizemos e vou contar o que nós pretendemos fazer agora e pretendo terminar essa fala com um convite para todos vocês. Então, por quê, né? Por que desenvolver um aplicativo? Por que pensar em uma estratégia de suporte para a amamentação das mães de prematuro? Será que já não tem bastante coisa sobre amamentação? Já se tem tanto estudo, tantas estratégias têm sido experimentadas, existem muitos trabalhos exitosos, inclusive, né, na promoção da amamentação, mas eu começo essa inquietação dentro de mim, né, desde a residência, desde quando a gente se aproximou dessa população com mais intensidade, enxergando a necessidade que essas mães têm de um apoio extra, né? A jornada pela amamentação, ela já é desafiadora por si só. Eu sou mãe, eu amamentei 2 crianças e eu precisei de ajuda, embora seja especialista, embora esteja falando de uma coisa que é muito familiar para mim, eu tive que superar alguns desafios. E os meus filhos nasceram a termo. Então, quando eu olho para as mães dos bebês que nascem antes da hora, eu não tenho dificuldade nenhuma em identificar essa necessidade extra de apoio, de suporte e principalmente de motivação e engajamento para que elas não desistam da amamentação. Porque às vezes elas têm que insistir na amamentação por muito tempo antes mesmo da amamentação começar. Dependendo do grau de prematuridade desse bebê, ela vai trabalhar sem ele por algum tempo e se ela desistir, ele não vai ter a chance de tentar também, esse bebê, né? Então, nós sabemos que o nascimento prematuro é um importante fator de risco para o desmame. E pior, né? Ele é um fator de risco para que, às vezes, a amamentação nem se estabeleça, que dirá ocorra um desmame, né? Então, às vezes não se estabelece, às vezes se estabelece
e já não conseguimos um aleitamento materno exclusivo desde o início, e às vezes a gente simplesmente culmina com o desmame precoce por causa de todas as características desse binômio, né? As primeiras características que me mostram a necessidade de um suporte extra para essa população são as do próprio bebê, o bebê prematuro. Toda a sua imaturidade anatômica, fisiológica, neurológica, compõe um desafio de natureza e magnitude muito específicos. Então, nós sabemos que esse bebê ele tem uma imaturidade neurológica, por exemplo, que é diretamente proporcional com o grau de prematuridade. Os bebês menores, eles têm ainda esse lisencéfalo, né? Essa constituição cerebral que nem sofreu ainda a formação dos sulcos, dos giros, das dobras. Então, ele não tem condição nenhuma, dependendo do grau de prematuridade, de ser posto para sugar, de aprender a mamar, porque ele precisa primeiro sobreviver, né? Ele precisa primeiro sobreviver e fazer isso sem o suporte todo, né, da tecnologia, de uma UCI ou de uma UTI neonatal. Ele sofre com uma superestimulação, então todos os estímulos externos a esse bebê, eles são demais. E ele acaba sofrendo um déficit de energia. Ele gasta tanta energia para assimilar o ruído, para assimilar a luminosidade, para lidar com as exposições frequentes à dor, para tentar se ajustar naquele ambiente extrauterino, que não é onde ele deveria estar, que ele acaba fadigado. Então, ele tem aquele comportamento que a gente fala, o prematuro é molinho, ele é cansadinho, ele é sonolento, tem tudo a ver com essa superestimulação e essa imaturidade da regulação estatal. Por isso, também ele tem intervalos de sono mais longos e ele tem todo aquele déficit que nós todos conhecemos, né? Nos procedimentos de sucção, deglutição e respiração, que em geral são descoordenados até 32, 34 semanas de gestação. E eles vão ter aí, idealmente, né? A gente torce para que ele atinja esse estado, uma sincronia que vai ficar só perfeita a partir de 37 semanas de idade gestacional corrigida ou de nascimento mesmo. Tem contrações esofágicas também descoordenadas, então a própria digestão é difícil, não é só sugar, respirar e engolir que é difícil, mas mandar esse alimento para baixo, manter esse alimento ali embaixo, ele frequentemente tem a estase, né, da alimentação, e por isso ele tem um risco elevado de broncoaspirações. Então, o aleitamento materno é realmente um desafio diferente para essa população. Tanto a frequência quanto a pressão de sucção desse bebezinho aumentam somente conforme aumenta a sua idade gestacional e o seu peso. Eu gosto muito dessa imagem, porque olha que abocanhar mais horroroso, né? Que boquinha mais frouxa ali para fazer a apreensão dessa areola, e é muitas vezes assim que esse bebê começa. E essas mães, elas lidam com todo esse desmoronar de expectativas quando conhecem esse bebezinho com essas características. Então, a autoconfiança dela para amamentar muitas vezes já vai lá para o pé com o fato dela ter tido um parto prematuro por si só. Além das características do bebê, essa mãe e esse binômio são muitas vezes separados fisicamente, o que é completamente antinatural para a amamentação, né? Essa separação, claro que pode e deve ser minimizada, mas nada como o que seria o ideal estar em casa, né? Ficar no alojamento conjunto, receber alta com 48 horas, que muitas vezes esses bebês e essas mães não são favorecidos com isso. Além de tudo isso, da separação, das características do bebê, do sofrimento dessa mãe, a quebra de expectativas, o peso de cobrança que ela coloca sobre si mesma, né, para dar conta de manter a extração manual do leite, né, a retirada desse leite enquanto o bebezinho não suga a contento, tem todas as condições orgânicas maternas que muitas vezes estão associadas ao bebê ter nascido prematuramente, que atrapalham também a produção láctea, né? Então, muitas mães de prematuros têm diabetes tipo 1, ou são obesas, ou passaram por cesárea, ou têm doença hipertensiva específica da gestação, que são condições que contribuem com o atraso da lactogênese tipo 2. Meu Deus, né? Quanta dificuldade. Então, se alguém tinha alguma dúvida, esse grupo eu tenho certeza que não tinha, mas se as pessoas às vezes acham que o amamentamento materno é sempre um processo linear, existe um combo aí de orientações que se aplicam a todas as mães, todos os bebês, eu tenho certeza que não, né? Esse desafio, ele realmente é muito maior, intenso, é um sofrimento muito grande quando o bebê nasce antes da hora e a mãe deseja amamentá-lo. Então, quando a gente pensa em aleitamento materno do prematuro, a gente se depara com duas faces cruéis de uma mesma moeda.
Por um lado, o prematuro e a sua mãe são aqueles que enfrentam os maiores desafios para iniciar e manter o aleitamento materno. E por outro lado, o aleitamento materno é a prática, é o remédio, é a solução que tem o potencial para compensar aspectos importantes da prematuridade, ou seja, é o bebê que mais tem dificuldade, é o bebê que mais precisa desse alimento. Todos os bebês precisam, é o alimento ouro, mas para o prematuro, isso aí ele tem uma carga, um peso de importância ainda maior. Olha a carinha, meu Deus do céu. O leite materno, então, ele é a mais poderosa estratégia para que o bebê prematuro supere as suas muitas desvantagens anatômicas, fisiológicas, motoras, metabólicas, neurológicas, sem falar no vínculo, sem falar no empoderamento dessa mãe, que é ali separada desse bebê pela ocasião da prematuridade, quando ela consegue tentar aumentar, quando ela se mantém nesse papel protagonista, para ela isso é extremamente importante também. Então, ok, né? A amamentação de prematuro requer abordagens especificamente pensadas para mães de prematuros. Mas por que um app? Aí a gente vai tentar fechar aí a justificativa, né? Essa explicação de por que nós fizemos o que fizemos, né? Por que um aplicativo? Será que para a gente tratar de aleitamento materno não é melhor o tete a tete? Não é melhor alguém puxar um banquinho, sentar do lado dessa mãe, olhar no rosto dela, fazer uma escuta minuciosa, acolher, fazer uma avaliação da mama, uma ordenha de avaliação, uma retirada da... Eu acho que é melhor. Eu tenho certeza que é melhor. Que o ser humano, que o contato profissional ali com a mãe de um prematuro, ou mesmo com a mãe de bebê a termo, é insubstituível quando a gente olha para a tecnologia, para a inteligência artificial. E por que ainda assim eu resolvi fazer um aplicativo, né? Porque, gente, apesar dos profissionais de saúde estarem dispostos a apoiar o aleitamento materno, e muitos deles, muito mais do que dispostos, desejosos, sensibilizados, conscientes da importância, eles se deparam com a falta de tempo e de recursos para tal. Para fazer essa sentada ali no banquinho do lado da mãe, se a gente colocar aí um cenário de um plantão de UTI, de UCI ou de maternidade, todas as demandas que o enfermeiro tem aqui no Brasil, todas as múltiplas facetas desse profissional e as N responsabilidades, tanta coisa para fazer, ele quer fazer, mas a contento com a gama de ferramentas, de estratégias e com o tempo necessário, os estudos mostram, a fala dos profissionais confirma e a nossa prática também tem nos mostrado que a gente não consegue fazer tudo o que nós gostaríamos e que nós entendemos que é necessário para que as mães de prematuros tenham esse suporte extra. Por isso, um app. Também um app porque nas últimas 2 décadas, a internet se mostrou uma ferramenta essencial para que as pessoas busquem informações sobre saúde, e aí nasce o conceito de e-health, né, que vem de saúde eletrônica, electronic health, e os smartphones na sequência, veio primeiro a internet e depois os smartphones, né, eles permitem que isso aconteça toda hora, em tempo real, onde a pessoa quiser, quando for mais cômodo para ela, e mostra-se, então, um movimento muito intenso de mães e pais migrando para esse meio, procurando ajuda, procurando suporte, procurando informação e orientação. Uma ressalva, né? A gente tem bastante dados sobre esse comportamento com relação aos pais do hemisfério norte, aos pais dos países desenvolvidos. E existe muita pouca informação sobre esse comportamento, essa adesão ao mobile health por pais dos países latino-americanos, dos países subdesenvolvidos. Mas a gente tem que experimentar, a gente tem que investigar, né? Que as mães usam o smartphone o tempo todo, nós temos visto. Isso é uma realidade. Agora, o quanto elas se posicionam nessa condição de interesse, de desejo, de busca por informação em saúde, isso ainda é uma incógnita para na nossa literatura, pelo menos. Então, o aplicativo, por quê? Nós estamos falando aí de uma geração de muitas mães nascidas entre a década de 80 e o início dos anos 90, que é a chamada geração Y, que é uma geração reconhecida por usar a tecnologia para tudo, para tudo. Eu sou uma mãe da geração Y, eu nasci nessa época aí e eu acho que essa fala tá certa, acho que isso faz sentido. A gente usa o smartphone, a tecnologia, a internet, o Google para tudo, tudo. Inclui mães que, segundo a literatura, né, consideram as mídias sociais, aplicativos para smartphones e fóruns online como fontes confiáveis de informação.
Então, existe sim um nicho a ser explorado, né? O nicho da parentalidade é o que mais cresce entre os aplicativos na área da saúde, os aplicativos de modo geral. As pessoas estão produzindo muitos aplicativos, mas a minoria deles nasce no contexto da pesquisa científica. E isso pode ser um problema muito sério, porque não se tem uma acurácia de que conteúdo está ali dentro, do que as pessoas estão consumindo, acreditando, né, com essa crença fielmente de que aquilo é confiável. Então, por isso que a gente se enveredou por essas bandas, tá? Agora eu vou contar como que nós fizemos. Primeiro, a gente foi definir o conteúdo desse aplicativo. Quando a gente pensa em prematuridade, tem aí um leque enorme de coisas, né? Que seriam desejáveis, que seriam oportunas para trabalhar com mães de prematuros. E nós resolvemos explorar, então, a intersecção dessas três esferas, tá? Então, existe um conteúdo aí relacionado ao aleitamento materno, relacionado à prematuridade, e essa esfera de baixo, eu posso dizer que é a que mais me desafiou, é onde eu tive que procurar mais coisas novas, porque aleitamento materno e prematuridade já estava ali na minha formação, na minha atuação profissional, já era comum para a Edilane, então minha orientadora não preciso nem falar, né? Agora, esses aspectos aí da psicologia positiva, da motivação, algumas ferramentas do coaching e esse conceito de autoeficácia, foi aí que a gente precisou ralar mais um pouquinho para conseguir construir uma intervenção em saúde, mesmo que fosse pautada nessas três esferas, né? Então, o referencial teórico para esse aplicativo, ele é baseado no conceito da autoeficácia, que é de Bandura, esse senhorzinho canadense. A doutora Cindy Dennis, essa senhora ali de cima, ela se baseou no conceito de autoeficácia de Bandura para desenvolver o conceito de autoeficácia para a amamentação. E é o pano de fundo todo da minha tese, do aplicativo, das coisas que nós temos estudado. Depois eu conto mais sobre ela. E a psicologia positiva, que é tida como filha do Dr. Martin Seligman, que é norte-americano, psicólogo também. Então, são 2 psicólogos e uma enfermeira, a doutora Cindy Dennis, enfermeira. Aí a gente começou a estudar, foi atrás e percebemos logo, muito logo, que precisávamos de recursos. A gente descobriu o custo de desenvolver um aplicativo e essa é uma das coisas que as pessoas me perguntam muito. Recentemente, uma aluna do estricto senso da Federal do Rio de Janeiro veio me procurar, porque ela também está querendo desenvolver um aplicativo, também é para UTI neonatal, e ela estava assustada com o custo. Eu não tenho dinheiro, como que eu faço, né? Então, nós começamos a procurar recursos. E no início da pesquisa, né, eu sou da turma de 2019, do doutorado, nós não encontramos esses recursos, mas nós somos agraciadas, abençoadas, e a coisa saiu do papel mesmo assim, que Deus é bom, tá? Mas, a princípio, nós não conseguimos o recurso financeiro para comprar, para pagar uma empresa de software para desenvolver um aplicativo. Em 2019, não sairia por menos do que R$ 40.000. E aí, conforme a gente ia inventando mais moda, pensando mais coisas, vocês vão ver, eu vou mostrar as telas, a gente pensou em um monte de coisa, a coisa só vai encarecendo, né? Os pré-requisitos, eles vão encarecendo a proposta. E nós encontramos outros recursos, encontramos parceiros, encontramos subsídio para nossa capacitação. Então, eu pude fazer o curso de uma disciplina de psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, do Dr. Martin Seligman, gratuitamente, é um curso pago, e nós apresentamos o projeto para eles, explicamos o que queríamos, por que queríamos, e eles nos contemplaram com essa formação. Então, recursos existem, mas a gente leva um montão de não antes de conseguir alguns sim, e às vezes não vem do jeito que a gente imaginava. Terceiro passo, então, foi esboçar o protótipo. Esse esboço ele pode ser feito realmente com caneta e papel, se você tiver desejo um dia de pensar em um aplicativo para resolver alguma demanda de saúde da sua população. Eu gostaria de encorajar, porque se eu fiz, qualquer um pode fazer. Eu não sou uma pessoa high-tech, né? A Edilane também não se considera high-tech, então é possível. Comece esboçando para que o desenvolvedor entenda um pouco melhor o que está na tua cabeça. Onde você imagina um botão, onde você imagina uma imagem, onde você imagina texto, link, enfim, né? Aí, enquanto eu não conseguia esse desenvolvedor, eu não conseguia esse recurso, eu fui falar, vou tentar fazer um protótipo eu mesmo então. Então, peguei o PowerPoint e fui fazendo tela. Figurinha no Google Imagens, como esse é um exemplo de uma das telas que eu fiz no PowerPoint. Cada uma dessas figurinhas a gente procura na internet, vai montando, e assim saiu um protótipo primário, com 63 telas. E tinha texto, vídeo, enquete, e todas as estratégias que nós fomos pensando para deixar o aplicativo atrativo, para despertar o interesse das mães, para contribuir nessa jornada. Depois eu mostro mais as coisas que ele realmente apresenta.
E aí, graças a Deus, uma equipe se constituiu no que eu achava que seria os 45 do segundo tempo, no meu cronograma original do doutorado, e uma bela de uma equipe. Todos voluntários, né? Alunos do curso de Ciência de Software, de Ciência da Computação da UEL e Engenharia de Software da Unifil. 2 professores abraçaram a causa também, o professor da UEL, o professor Jacques, o professor da Unifil, Ricardo, que atualmente ele não é mais professor, ele está fazendo outra caminhada profissional. E um engenheiro formado, que é o meu irmão, que me deu um suporte também em algumas coisas, principalmente com o inglês. E aí a coisa começou a sair do papel. Eles pediram para eu escrever uma lista técnica de requerimentos e de prioridades, porque a gente tem muita ideia, mas a gente é muito prolixo, a gente pensa como acadêmico, né? Que vai fazer um projeto tem aí 100 páginas. Eles são muito objetivos, então você tem que ser mais objetiva na descrição do que esse produto precisa ter. E foi um grande aprendizado também colocar essas prioridades, porque para mim tudo era prioridade. Para a Edilane, então, nem se fala. E a gente teve que elencar. Isso é mais, isso é menos, isso é menos. Então, foi um grande exercício de comunicação, né? Essa imagem no fundo aí que eu coloquei coloridinha é um pedacinho da minha lista de requerimentos. Quinto passo, nós adotamos uma metodologia ágil de desenvolvimento de software. Então, esse referencial metodológico eu aprendi com eles, né? Esse é o que eles adotaram, o DED, né? Que ele faz a entrega em ciclos. Então, você apresenta essa lista de requerimentos para a equipe de desenvolvedores e eles não vão desenvolver o aplicativo inteiro com a lista inteira. Eles vão escolher uma das prioridades, desenvolver e apresentar para você. Vocês vão discutir, vão refinar, vai voltar para eles, eles vão modificar no que for necessário e é somente depois disso partir para um outro requerimento em ciclos sucessivos. E nós fizemos isso semanalmente. Então, toda sexta-feira a gente tinha uma reunião religiosamente marcada às 5 horas da tarde, depois passou para 7. E até hoje nós nos reunimos semanalmente para discutir, porque eu descobri que o aplicativo nunca está pronto. Então, apesar da gente dizer, né, nós estamos escrevendo, estamos tentando publicar, que o aplicativo foi concluído no mês tal, na verdade, a gente parou de inventar coisa nova ali, mas ele está sempre em atualização. É só você olhar os seus aplicativos no seu smartphone. Ele não pede para você baixar a versão mais atualizada, porque ele nunca está pronto. Ele sempre vai ser refinado e aprimorado, principalmente a partir do feedback dos próprios usuários. Então, tá, já contei como fizemos. Agora, acho que a parte mais interessante, né, que é contar o que, então, que a gente fez, o que saiu de tudo isso, né, dessas ideias, desse grande movimento coletivo de trabalho que foi tão frutífero. Vou mostrar algumas telas, tá? Nós fizemos 2 versões do aplicativo. Primeiro fizemos a versão Brasil, né? Versão em português, é o que está em roxinho. E depois nós fizemos a versão em inglês, voltada para a cultura e para a realidade canadense. E aí a gente tem aí a possibilidade de explorar isso com muito mais flexibilidade, porque o inglês é a língua mais falada no mundo, né? Então a gente sonha um montão de coisas. São as duas telas da direita, são a splash screen, né, que é a primeira telinha que aparece, e depois à esquerda tem o menu inicial das 2 versões, onde a mãe pode explorar algumas informações sobre o prematuro, quando ela entra ali em Olá, eu sou prematuro, então umas características desse bebê, o que esperar de um bebê que nasceu antes da hora, né? O passo a passo para amamentar um prematuro é um infográfico com 6 passos que a gente sugere para essa mãe. Conteúdo sobre retirada do leite, que antigamente a gente chamava de ordenha, né? Agora a gente está substituindo essa expressão. Conteúdo sobre emoções e amamentação, mais informações, curiosidades, e aí vai, é um leque enorme que se abre. Uma das coisas que a gente põe para a usuária do aplicativo é que ela responda à escala de autoeficácia para amamentar. Eu comentei com vocês, né, que um dos pilares teóricos, né, desse trabalho é o conceito de autoeficácia para amamentação, da doutora Cindy Dennis. Essa pesquisadora, essa enfermeira, ela estudou o que Bandura escreveu sobre a confiança que as pessoas têm em si mesmas para desempenhar qualquer tarefa. E existe uma correlação matemática comprovada de que quanto maior essa confiança para desempenhar uma tarefa, maiores as chances da tarefa de fato ser desempenhada e da pessoa ter êxito naquilo. Então, ela construiu toda uma teoria e que tem se comprovado por causa da escala, né, que é uma maneira de fazer uma mensuração direta, que quanto maior a autoeficácia para amamentar, maior as chances de a gente obter taxas favoráveis de amamentação, dessa mulher ter sucesso, dessa mulher conseguir de fato amamentar o seu bebê. Então, nós aplicamos a escala dentro do aplicativo e aí tem uma série de estudos sendo desenvolvidos também para estudar essa escala, porque essa versão em português
para o prematuro não existia. Então, um dos trabalhos, né, orientados pela professora Edilane, que a gente é parceira, foi a tradução e a validação cultural dessa escala. E está acontecendo ainda em parceria com a Federal de Goiás. Essas são as telas de um infográfico, então, para a gente sugerir alguns passos, né, para essa mulher que não sabe nem por onde começar, para ela conseguir amamentar o seu bebê prematuro. Eu não vou ler tudo com vocês para não ficar chato, mas para ela ter um norte, né, uma sugestão, uma perspectiva de que ela precisa manter a paciência, ela precisa confiar nela mesma, se posicionar como protagonista, ela tem que se aproximar muito desse bebê, estreitar esse vínculo, investir em uma rede de apoio. Eu não sei porque eles ficaram fora de ordem, eles estão rebeldes, essas telas. Aqui a gente tem um detalhamento um pouquinho maior da parte do bebê prematuro, né? Então, não era isso que eu esperava. Trabalhar com a quebra de expectativa diante de uma nova realidade também é um dos pressupostos da psicologia positiva e algo que a gente tenta trazer em várias funcionalidades do aplicativo, seja em pequenos textos, seja em alguns conteúdos, perguntinhas que a gente joga em algumas enquetes que a fazem refletir. Será que eu estou colocando expectativas que não condizem com essa realidade? Porque quanto maior a distância entre a expectativa e a realidade, maior o buraco de frustração, né? E aí ela não sai daquilo, ela não consegue expressar todo o potencial que ela tem e viver da melhor maneira possível essa jornada com esse bebê prematuro e com esse desejo de amamentá-lo, né? Minha maior motivação é uma tela que a gente sugere que ela faça o upload da foto do bebê dela, para ela lembrar por que ela está se esforçando tanto, por que ela está ordenhando, extraindo leite, visitando esse bebê quando ele está internado, por que ela está tentando filtrar tantos palpites, por que ela está lidando com tudo isso que é tão difícil. É por causa desse bebê, é por causa do meu filho, ele vale a pena, né? Algumas telas também trazem conteúdo sobre a retirada do leite, então tem isso tanto estático, né, com pequenos textos e imagens, e tem também acesso a links no YouTube com vídeo demonstrativo. E um monte de coisa, gente. Então, informações, né, sobre a produção do leite, sobre o canguru, bastante vídeo também, informações sobre resiliência, a participação do pai, do companheiro é estimulada no aplicativo, reformulando as expectativas. Ali na parte de emoções e amamentação, né, então, explorar um pouquinho isso, muitas vezes elas ouviram falar, eu passei muito nervoso e sequei, fulana passou nervoso e secou o leite, né? O que é isso? Existe alguma relação mesmo entre as emoções e a alimentação? Claro que existe, né? E qual que é essa relação? Como que ela pode... O que ela pode tentar modelar e o que ela não controla? Então, ela tem que se posicionar diferente diante das coisas que ela não controla. A caixinha da distração, que é um incentivo para que ela se permita devagar, jogar joguinho na internet, ouvir música. Nós preparamos 5 playlists de música para a versão do aplicativo em português, que são músicas que têm a ver com a nossa cultura, a nossa população brasileira. Tem as playlists também para o aplicativo do Canadá, com outro gosto, com outro perfil musical. Técnica de relaxamento de Jacobson, tem até um estudo publicado que utilizou essa técnica com mães de prematuros e mostrou que trouxe mesmo todo um relaxamento. Então, é um clique para ela acessar um vídeo que orienta essa técnica de relaxamento. E um montão de coisas, né? A tela do espelho. Então, a gente está sempre tentando fazê-la se reconhecer como alguém insubstituível para esse bebê, como alguém importante, como alguém que tem potencial. Muitas vezes as mães se sentem impotentes, né? Diante da prematuridade, diante do desafio da amamentação. E a gente quer trabalhar com isso, né? Com essa sensação de impotência que é mentirosa, que não é real, né? Aí a tela diz espelho meu, existe alguém mais capaz de amamentar do que eu? É para ela fazer o upload dela e ela vai se ver ali. Esse é uma notificação pequenininha, esse quadradinho menor, depois que ela faz o upload, ela recebe uma notificação validando isso. Você é a mãe mais importante, é a melhor do mundo para o seu bebê, você que deu vida para ele, o seu leite é o melhor alimento que ele pode receber. Similarmente com a participação do pai, para fazer o upload da foto também. É interessante comentar que para a versão canadense, né, nós pensamos e reformulamos a expressão o papai e colocamos partner, parceiro, companheiro, alguma coisa assim, porque é muito mais característico do comportamento fora do Brasil, né, no Canadá, que essa figura não fique tão fechada no pai. Pode ser um companheiro, uma companheira, seja quem for. E aí a gente faz esse upload e lança uma notificação para estimulá-la
a contar com a rede de apoio. Tem alguém especial na vida do bebê que tem te ajudado? Você tem alguma dificuldade de lidar com isso? Você quer compartilhar a sua experiência deixando uma mensagem no Mural das Mães? Que existe também o Mural das Mães, até acho que eu esqueci de colocar a tela do mural nessa apresentação. Que é um chat onde elas podem deixar mensagens para uma suportar a outra, né? E tem o diário, que eu acho que é a parte que eu mais gosto do aplicativo. Eu coloquei algumas telas da versão em inglês e outras da versão em português, mas a ideia é a mesma, né? Esse é o diário, é um espaço para você registrar os seus avanços e oferecer recursos que poderão te ajudar nessa jornada. Será muito importante que você o acesse todos os dias e informe sobre você, o seu bebê e a produção de leite. E aí ela tem, né, os botõezinhos, né, os ícones dentro do diário, onde ela pode fazer registros de mamadas, registros de retirada do leite, ordenha, registrar o estado emocional dela, como ela está se sentindo naquele dia, estabelecer metas, escrever um pouco, fazer um registro no diário sobre a ajuda que ela tem recebido e falar sobre o bebê dela naquele dia, no dia de hoje. Então, por exemplo, né, uma tela de registro de retirada do leite, registrar como que o bebê dela está se alimentando nesse momento, as opções de resposta. Ela pode salvar e já traçar uma meta, por exemplo, se ela assinalar aí, ele está somente no copinho. Ela pode salvar, traçar uma meta e colocar entre as metas lá, permanecer mais tempo na unidade neonatal com o bebê, ficar mais tempo em canguru, extrair o leite, oferecer leite fresco, que são coisas que a gente sabe que vai ajudá-la nessa transição, né? Fazer com que o bebê tenha mais chances de ser bem sucedido na mamada. E depois que ela estabelece a meta, tem o pop-up também com um feedback, né? Para ela continuar fazendo os registros e tal. A tela das emoções, como que ela está se sentindo. Nada mais familiar, né, para uma mãe da geração Y do que os emojis do WhatsApp, né? Como que o bebê estava. Metas para pensamentos e sentimentos e metas para ações. Então, sempre aí pautado no referencial, né, que eu tenho contado para vocês, da psicologia positiva, da autoconfiança para amamentar, que é a autoeficácia na amamentação, e de focalizar, centralizar a mãe em coisas sobre as quais ela tem governabilidade. Um pouquinho sobre resiliência, um pouquinho de conteúdo, deixa eu ver que horas são. Não dá tempo de eu terminar. Né, a parte da resiliência, para a mamãe ter contato com essa palavra, porque se ela não souber o que é resiliência, eu tenho certeza de que ela está vivendo a resiliência sem saber desse nome, sem saber desse rótulo, porque famílias de prematuro, bebês prematuros, para mim, particularmente, eles são o maior modelo de resiliência que eu tenho visto, né? De você continuar firme mesmo diante de adversidades, você persistir, você continuar acreditando, identificando o que dá para você fazer em cada situação, né? No diário também ela registrar a rede de apoio, a gente entende que pode ser até um estalo para ela contar mais com pessoas, se ela não estiver contando, né? Então ela vai ler ali as alternativas e falar, nossa, realmente, né, existe serviço social aqui, por que eu não procurei? Eu tô com aquele problema com passe, ou seja lá com o que for, né? Ou então, meu ombro amiga, eu não consigo contar com a minha mãe nem com a minha sogra, mas olha, tem a minha cunhada, tem aquela outra pessoa, tem o companheiro. E ela fazendo esses registros, ou ao menos olhando para esses registros, a gente deseja, espera que ela pense, no mínimo que ela reflita, né, sobre coisas que talvez esse momento de vida não esteja proporcionando que ela tenha a condição de ficar pensando, ela esteja tão atordoada que isso acaba às vezes passando batido. E existem notificações relacionadas às metas, né? Então, depois que ela estabelece uma meta, o aplicativo ele mostra uma figurinha com uma mensagem, né, de autoconfiança, de otimismo. Essas são algumas das notificações da versão do Canadá e as do Brasil são no mesmo teor, né? Então, não desista, eu sou flexível, eu posso ver os problemas por diferentes ângulos, eu posso mudar o meu plano se emergir um problema diante de mim. Não se esqueça de celebrar as pequenas vitórias e um objetivo é um sonho com um prazo, né, com um deadline. Então, fechando essa parte de contar para vocês, né, as coisas que nós temos feito, são duas versões do aplicativo, uma em português orientado para o Brasil e uma em inglês voltado para o Canadá. Nós já fizemos o registro desse aplicativo no INPI, que é o Instituto Nacional de Patente e Inovação. O registro de software dentro do INPI, ele tem validade global. Então, apesar do INPI ser um órgão brasileiro, esse registro ele serve para o software no mundo inteiro. Então, ele protege, ele guarda a propriedade intelectual desse produto, né?
Fizemos a avaliação da aparência e do conteúdo do aplicativo por especialistas brasileiros, já concluímos essa avaliação de aparência e conteúdo, e a dos especialistas canadenses está em andamento nesse momento. Fizemos um piloto com aproximadamente 15 mães brasileiras de bebês prematuros, e eu posso dizer que do piloto para cá o aplicativo já não é mais o mesmo, porque ele fica sempre se reciclando, né? Sempre sendo aprimorado. Estabelecemos uma parceria muito valorosa com a Universidade Federal de Goiás, na pessoa da professora Taíla Corrêa Castral, que é aí também expert em amamentação, prematuridade. Curiosamente, ela também tem uma questão aí com o Canadá, ela fez o doutorado sanduíche dela lá também. E estamos aí firmando essa parceria com um grupo de pesquisa canadense que se chama The Mother Transitions Research Group, que é o grupo de pesquisa, gente do céu, da doutora Cindy Dennis, a dona do referencial teórico, autora da escala de alta eficácia para amamentação. A escala dela já foi traduzida, se não me engano, em mais de 40 idiomas e amplamente testada, fortemente validada, e ela nos recebeu lá, gente, como estudante, né, do programa Doutorado Sanduíche no Exterior pela CAPES. Eu tive a oportunidade de estar lá, de começar esse trabalho, né, em parceria com ela e com o grupo de pesquisa dela, e o trabalho continua em andamento agora que eu voltei para o Brasil. E a ampliação do projeto, né, fizemos a submissão para um edital do CNPq que saiu recentemente, acho que foi o ano passado. A Camila está aqui, a Edilene também me ajudou a lembrar. E aí veio o dinheiro. Aí nós conseguimos verba, né? Nós escrevemos um projeto maior que engloba o aplicativo, mas que expande, né? O projeto ele trata de tecnologias para promoção do aleitamento materno. Um aplicativo é uma dessas tecnologias, mas, por exemplo, o uso do laser, né, para prevenção e para tratamento da dor e do trauma mamilar é outra tecnologia que também está contemplada nesse projeto. E, felizmente, esse projeto maior foi contemplado agora. E o que nós pretendemos fazer agora, né, daqui para frente, né? Onde estamos, para onde vamos, né? Pretendemos concluir a validação de aparência e de conteúdo do aplicativo na sua versão em inglês, esse aplicativo voltado para o Canadá. Pretendemos fazer a validação clínica. Então, uma coisa é fazer a validação de aparência e conteúdo, as pessoas olharem para ele estaticamente, sugerirem modificações, como muitas foram sugeridas pelos juízes brasileiros, a gente modificar, aprimorar, fazê-lo ficar o melhor possível dentro das nossas possibilidades financeiras e, enfim, né, logísticas e tudo mais. Outra coisa é esse aplicativo ser posto em uso por mães reais, que têm bebês reais, e que tem perfis muito diferentes, né? Então, essa vai ser a validação clínica. E para fazer isso, nós estamos aí desenhando um recrutamento ampliado, né? Estamos trabalhando para estruturar isso, e é essa parte que é muito valoroso estar aqui também com vocês no Calma, porque esse grupo é um grupo muito importante dentro do nosso município, que é muito importante na promoção do aleitamento materno no país, eu diria, né? Por causa da estrutura do nosso banco de leite, todas as práticas que as maternidades de Londrina trazem, defendem, exercem, aprimoram para que o aleitamento materno aconteça. Então, contar disso tudo para vocês, para nós, tem um sentido muito grande, uma importância muito grande. E tem tudo a ver com o recrutamento ampliado, né? Antes de avançar, eu vou explicar, então, o recrutamento ampliado. Nós ouvimos algumas pessoas, inclusive gente muito bacana, muito maior que eu nem poderia imaginar. A presidente da ONG Prematuridade.com veio nos procurar e falou: que aplicativo é esse? Onde que dá para baixar? Porque nós queremos divulgá-lo, queremos que as mães tenham acesso, né? E aí a Edilene começou a pensar, gente, mas tudo bem que ele ainda está em estudo, a gente está aprimorando, mas e se muito mais mães nos ajudassem a estudá-lo? E se muito mais mães nos ajudassem a testá-lo, para ver o que é bom, o que não é, o que tem que... E aí a gente começou a pensar, então, em abrir, né? Então, por enquanto, o estudo estão sendo recrutadas mães em Londrina e em Goiânia, né? Na maternidade do HU e na maternidade do Hospital Dona Iris, em Goiânia. Mas nós estamos estruturando, o grupo está estruturando a pesquisa para receber mães que venham por livre demanda, né? Por busca ativa pessoal. A gente vai abrir nas redes sociais, vai fazer perfil no Instagram, no Facebook, disparar nos WhatsApps profissionais, as pessoas que são pessoas chaves, né? Como as pessoas que integram o Calma, nos ajudarem nesse processo de pulverizar mais, para que mais mães testem e nos ajudem a descobrir o que funciona, o que não funciona, o que é bom e o que não é. E aí, então, entra esse desejo, né, de fazer avaliação de desfechos clínicos, ou seja, quantos por cento de amamentação, né? Quantos por cento de aleitamento materno exclusivo?
e bebês estão ganhando peso, sei lá, qualquer natureza de desfecho clínico, a gente pode pensar em 1000 formas de avaliar isso do ponto de vista epidemiológico, e também desfechos relacionados à experiência do usuário, que é esse UX aí que a gente vê um monte agora, né? User Experience. O que de fato as pessoas gostam de mexer no celular? O que chama atenção? O que prende atenção? O que mobiliza? O que é significativo? Então, é uma nebulosa enorme. Todas as questões relacionadas à experiência do usuário, elas são muito pouco claras. Em geral, estou falando do universo da TI, da computação. E quando a gente pensa na nossa população alvo específica, aí é um completo não sei, é um completo desconhecido que a gente está muito interessada e curiosa para começar a conhecer. Como as mães de prematuro usam aplicativos, do que elas gostam, o que elas fazem, o que elas exploram, o que as ajuda, que perfil de mãe é realmente beneficiada por uma estratégia dessa natureza, né? Então, compreender o que funciona, como funciona e para quem funciona. Particularmente, eu acredito que esse é um caminho meio que sem volta, o caminho do mobile, né? Então, nós estamos em 2022. Em 2032, eu tenho certeza de que todos os serviços estarão usando aplicativos para todas as coisas. Porque hoje eu não consigo mais ser atendida num banco, numa agência. Sempre alguém me coloca para falar com uma inteligência artificial no WhatsApp. Por mais que se pareça, um ser humano não é uma máquina, né? Então, é um movimento muito forte, muito intenso e talvez hoje o resultado seja X, mas daqui 5 anos seja Y e daqui 10 anos seja um cenário totalmente diferente. A gente vai estar aí, se Deus nos permitir, para estudar todos esses movimentos, né? Então é isso que eu queria contar para vocês, né? Juntem-se a nós, né? Somos aí mulheres na ciência, brasileiras, fazendo pesquisa com pouco recurso. Uma das coisas que elas ficaram, né, lá no Canadá, esse grupo ficou sem entender é como a gente conseguiu fazer isso sem dinheiro. Como a gente conseguiu? Primeiro porque Deus é bom, primeiro porque a gente ora e pede, Senhor, tem misericórdia. Nós temos desejo, temos ideias, mas não tínhamos recursos. E engajamento, né? O enfermeiro brasileiro, o profissional da saúde brasileira está muito acostumado a dar muito, tendo pouco, tendo menos do que os outros profissionais do mundo afora, é que nós nem sabemos disso, né? Então, eu acredito que vai ser muito valoroso contar com a ajuda de vocês, com a divulgação, com o apoio, com o suporte. Vai ser totalmente diferente se houverem mais mãos engajadas além das nossas, como tem sido até aqui. Esse é o meu e-mail e também estou aqui para ouvir, acho que dá tempo ainda, né? Se alguém quiser comentar e tiver alguma dúvida, eu agradeço muito por esse espaço. Nossa, Gabriela, que trabalho fantástico vocês fizeram. E realmente, assim, é difícil, né, a gente entender, mas vocês fizeram um milagre, porque sem recurso, né, é muito difícil, né, realmente a gente fazer algumas coisas. E ainda mais quando se trata de questões tecnológicas, né, a gente sabe que o custo não é nada baixo, né? E como você falou, né, são tantas expectativas, né, vontade de colocar tanta coisa, e aí eu fiquei pensando que, ai, que sofrido que foi filtrar, né, o que realmente seria. Eu fiquei sofrendo aqui, né? Imagina você que estava totalmente envolvida, né, no processo, a dificuldade que foi. Mas, assim, realmente, né, foi um trabalho, assim, que envolveu pessoas de diferentes categorias profissionais, né, e pelo que eu pude perceber, que pela complexidade do trabalho que vocês fizeram, teve um envolvimento muito grande, né, de cada uma dessas pessoas. E uma coisa assim que me chamou muito a atenção nessa preocupação também, apesar de estar lidando com uma máquina, né, com um equipamento, né, que é o celular, né, o smartphone, vocês tiveram essa preocupação, né, de avaliar ali as emoções, né, trabalhar essa questão das expectativas, porque a gente sabe que a jornada do prematuro é uma montanha russa, né? Ora tá bem, ora fica instável, né? Aí tem toda essa questão da amamentação, que por vezes, durante o processo de internação, às vezes precisa ser segurado ali de alguma forma, né? Por conta da instabilidade do bebê. Mas, assim, é muito importante, né, ter esse olhar diferenciado, porque para quem já tem um bebê a termo não é fácil, né? Imagina você ter um prematuro que aquele medo da perda fica te assombrando o tempo todo. E aquela preocupação, será que eu vou conseguir produzir leite, né? Aquela cobrança também com
consigo, tem todo esse estresse, né, que pode interferir ali no processo de amamentação, a importância da rede de apoio, né, não só o parceiro, né, mas de toda a família, profissionais, e às vezes até mesmo dentro do próprio setor, né, como você colocou ali em uma das suas primeiras telas, né, às vezes o profissional ele até tem a vontade, né, mas a rotina às vezes não permite, que a gente sabe que é um processo demorado, né, para você orientar a amamentação, orientar a pega, né, acolher essa mãezinha ali dentro das suas dificuldades. E assim, uma pergunta que eu tenho aqui para vocês era a respeito da disponibilizar, né, esse aplicativo, né? Você até falou que está ampliando, né, o grupo, né, de mães para validar, mas assim, como que parte esse convite? São mãezinhas que vocês vão fazendo contato dentro da UTI, da UCI? É só para o hospital público que vocês estão testando, ou estão testando também com as mães de serviço privado? Então, Priscila, atualmente nós estamos recrutando só mães do HU de Londrina e do Hospital Dona Iris, que também é um hospital terciário público lá em Goiânia, né? Mas a gente está com esse desejo enorme de diversificar, né, essa população, não só para ter um número maior de pessoas tendo a oportunidade de fazer o download, de experimentar, para a gente saber como que isso se dá, não só pelo número, mas pelo perfil mesmo. Quanto mais heterogênea, né, for essa amostra, melhor para nós, né, para a gente poder estudar isso aí, né, como que isso acontece. Então, a gente vai disponibilizar o link mesmo para download, um QR Code, as pessoas vão poder entrar na loja. Um detalhe importante, atualmente ele só existe para Android, né? Isso mata nosso coração, porque eu tenho iPhone, por exemplo, então eu, para usar o aplicativo, eu tenho que usar o celular da minha mãe, né? Mas a gente não conseguiu, até o momento, por enquanto, desenvolvê-lo na versão iOS, e a gente vai disponibilizá-lo para quaisquer mães que tenham um aparelho smartphone Android que queiram fazer o download, né? E a gente ficou até quebrando um pouco a cabeça, Priscila, para saber como que a gente vai filtrar e quanto pesquisa, né? Que dados estarão sendo inseridos por mães mesmo, de bebês, ou porventura algum profissional da saúde que queira também baixar, eu vou baixar, vou colocar que eu sou mãe, que eu tenho bebê, porque eu quero conhecer esse material, até para ver se eu indico ou não. Então, nós resolvemos que nós vamos prever essa possibilidade no perfil, na hora da pessoa fazer o cadastro. Ela vai poder assinar, sou profissional da saúde, ou sou gestante, né, e gestante de risco, posso ter um bebê prematuro, ou então sou puérpero, meu bebê já nasceu. E aí o aplicativo, ele tem algoritmos, né? Ele vai direcionar o conteúdo mais ou menos aí para esse perfil específico que for assinalado lá no início. Nós vamos fazer isso em redes sociais, muito em breve, acredito que aí dentro de 3 a 4 semanas, se Deus quiser, a gente vai abrir o recrutamento para o Brasil. E aí, onde houver uma mãe que tem interesse, vai poder entrar na Google Play Store e fazer o download do Amamenta Coach aqui no Brasil e experimentar, né? Eu tô vendo que a Sara perguntou alguma coisa, Pri. Isso, ela perguntou se vai ter mediação de algum profissional. Isso, bem que eu queria. A Sara das nossas, né? Começa a pensar igual você, Priscila. A gente quer por tudo, a gente tem tanta ideia, meu Deus, ele poderia ser tão melhor, a gente nunca tá satisfeita, né? Por um lado, isso é bom, a gente sempre tá querendo melhorar. Mas quando eu sento com os meninos da TI, eles me puxam pra terra, eles falam assim, calma, menos, não dá. Então, como que é o chat, Sara e pessoal, né? O chat não são mensagens em tempo real. Né, elas podem, por isso que a gente chama mural de mensagens, elas podem registrar como se fossem recadinhos para ficarem expostos, e quem for entrando no mural pode ler a mensagem que ficou lá. Se eles fossem programar o aplicativo para viabilizar a troca de mensagem em tempo real, meu Deus do céu, aí seria outro doutorado inteiro, mais 4 anos. Isso é bem complicado de organizar, né? E também teria a questão de mediação também, né? Que tipo de mensagem ia começar a surgir, conteúdo ofensivo, ia ter que sempre ter alguém cuidando, como que a gente programaria esse cuidado. Então, por enquanto, é um mural de mensagens estático. A Edilene tá fazendo várias caras, eu tô pensando, mas talvez tenha um jeito de fazer diferente. Por enquanto é um mural de mensagem estático, elas podem deixar essas mensagens lá. Existe também a caixinha de perguntas, que elas podem registrar dúvidas, e aí a gente tem acesso, né, no banco de dados, as perguntas que entram, e a equipe pode lançar uma resposta, a resposta pode ficar pública para todas as usuárias do aplicativo lerem, porque pode ser a dúvida de outra pessoa também. Mas, como a Gabi comentou,
comentou, né, Priscila, esse app, como todos os outros também, eles nunca terminam. Então, nada impede que um dia a gente incremente com esses requisitos, que a gente crie essa possibilidade, né? Mas, de início, agora, isso ainda não foi previsto, porque isso realmente requeria que a gente tivesse todo um background e uma, vamos dizer, um recurso de estar alimentando e respondendo as pessoas em tempo hábil, né? E aí isso a gente não, nesse momento não deu para fazer ainda, até porque a gente está iniciando, né, nessa história aí, estamos aprendendo muito, né? E então acho que é uma coisa bastante complexa dentro de um aplicativo essa interação, né? Mas eu queria dizer que quando você comentou comigo da gente desse espaço aqui no Calma para a gente compartilhar sobre o app, rapidinho nós aproveitamos essa oportunidade, porque a gente, de fato, quer aproveitar esse espaço aqui do Calma para a gente divulgar o aplicativo. Então, a gente vai organizar isso em muito breve. E todas as pessoas que estão aqui participando, das outras instituições, a gente queria ver uma possibilidade delas poderem divulgar isso nas suas mídias internas, né? E quando elas tivessem mães de prematuros, que elas oferecessem esse aplicativo para as mães, para que as mães possam acessar esse link, baixar, entrar na Play Store, né, do Android, baixar o aplicativo e poderem usufruir disso, né? A gente quer de verdade aumentar isso. Então, a gente quer disseminar isso nas enfermeiras da rede de atenção primária, cada bebê prematuro que nascer na sua área, que essas enfermeiras levem esse aplicativo para as mulheres, né? Que as instituições possam oferecer esse aplicativo. Então, a gente quer de verdade, a gente ainda nós estamos aí engatilhando para ir falar isso nas rádios e falar isso na televisão, para a gente dar pelo menos aqui, localmente, regionalmente, a gente está começando a ampliar isso para a comunidade em geral e sair daquela comunidade restrita que para a gente até agora foi o HU e a Dona Iris, né, que é a maternidade de Goiânia que está participando desse estudo. Então é isso, assim, né? Assim, muito breve, a gente quer contar com o Calma, com todos os seus participantes, para nos ajudar nessa divulgação, né? A gente vai preparando alguns materiaizinhos para estar divulgando e vai estar. Assim, a gente veio contar essa novidade antes dela poder ser de verdade utilizada, mas em muito breve a gente vai estar já encaminhando para vocês esses materiais. A gente conta com a atenção de vocês, com esse carinho de estar realmente levando essa possibilidade para as mulheres. Nossa, Edilene, imagino o teu orgulho, né, em poder orientar a Gabriela, né, e fazer parte desse projeto, assim, que é um projeto grandioso, né, muito ousado, né, mas que foi, assim, de uma sacada, assim, muito legal, né, porque hoje tudo é tecnológico, né. Nem fala, porque eu já estou chorona, né, e daí já acho que eu fui muito presenteada com a Gabriela, né, todo esse tempo, e ela tem uma mente brilhante, muito criativa. Então, vocês viram todas essas sessões que o app tem, tudo isso saiu dessa cabecinha, que eu nem sei como pode sair, mas sai da cabecinha dela, ela tem, assim, ela voa, viaja, incrível, né? Então, assim, para criar um aplicativo, o que vai ter dentro dele, a gente precisa de uma pessoa muito criativa, e a Gabriela é essa pessoa. Nossa, Então, ela pensou em muitas coisas, até a questão da música, né? De ter playlist para essa mãezinha, de ter um mural, né? Porque às vezes essa jornada do amamentar, às vezes em alguns momentos ela é solitária, né? Então, o que essa mãe às vezes tem ali do lado? O celular, e por ali ela vai poder interagir, colocar os seus sentimentos, colocar as suas experiências, né? Trocar experiências com outras mães, né? E dentro do possível ter um feedback, né, de profissionais qualificados ali respondendo ela nesse momento, e penso que também até ajudando a dar algum direcionamento para ela, se for o caso, né? Então, assim, fantástico, vocês estão de parabéns, e eu espero, assim, poder, né, ajudar vocês na divulgação, né? O Calma fica de portas abertas, e sempre que tiver alguma atualização, vocês quiserem colocar, né, trazer para a gente espalhar essa novidade para mais profissionais, a gente vai estar à disposição.
Já vou aproveitar para anunciar, mas depois a gente vê se tiver mais perguntas, aí a gente continua falando do aplicativo, que você falou de mais novidades. Nós estamos com uma outra doutoranda que está aqui também, inclusive, a Camila, que é outra preciosidade que a gente tem também, originada da residência, inclusive foi parceira da Gabi. E a gente está tentando fazer, a gente vai fazer um ensaio clínico triplo cego, de oferecer uma sessão de laser dentro das primeiras 24 horas na mama da mãe. A gente quer testar se isso pode ajudar, sabe? Fazer isso profilaticamente. A gente tem várias fundamentações científicas para fazer essa hipótese. E para isso, nós estamos precisando de instituições para a gente fazer esse estudo, né? Para a gente convidar as mulheres a receber essa sessão de laser nas primeiras 12 horas, depois ela recebe de novo antes da alta, nas 48 a 72 horas, e a gente vai acompanhar para ver o que aconteceu, com relação à dor e com desenvolvimento de lesão. E a gente quer a maternidade municipal, a gente precisa do evangélico, a gente quer a Santa Casa de Cambé, a gente está pensando em algumas, né, nas instituições de maior número de nascimentos, e nós precisamos dessa parceria. Eu acho que o Calma é um lugar onde a gente tem esses representantes, e a gente precisa dessa ajuda aí, né, assim, bem importante para esse momento. Acho que vai ser um outro trabalho muito interessante, que a gente quer vir divulgar aqui os resultados também em breve, né? Sem dúvidas, e a gente também, enquanto diretoria de atenção primária, né, eu, enquanto saúde da mulher, a Gisele, né, enquanto saúde da criança, também a gente fica à disposição, né, para estar apoiando vocês, para estar ajudando a buscar parceiros, né, para buscar essas mãezinhas, né, para que vocês possam desenvolver esse trabalho, porque para a gente também assim, é muito importante. A Letícia do Banco de Leite está com uma proposta, né, de matriciar as nossas equipes de saúde. A gente tem tido uma rotatividade grande, né, na nossa rede por conta dos contratos, então precisa se pensar nesse processo de qualificar assim, de forma constante. E a amamentação é uma coisa muito importante, sempre tem novidades, né? As mães às vezes chegam perguntando para a gente coisas que elas viram na internet, então assim, a gente tem que ter uma fundamentação boa para orientar essa mãe, para que ela às vezes não saia fazendo coisas que ela viu ali na internet e que não são reais, né, que são fake. Então, assim, infelizmente a mídia, né, ela ajuda bastante, mas às vezes em algumas situações ela acaba atrapalhando. Então, a gente precisa, enquanto profissional, ajudar a mãe a filtrar o que é bom e o que não é. Então, assim, a gente também fica à disposição. A Lilian Poli começou hoje, né, também com a gente um projeto voluntário, né, chama de Peito Aberto, até se a Lilian quiser falar um pouquinho para o Calma, né, o pessoal ajudar também na divulgação. São reuniões online, né, onde a gente encaminha previamente o link, né, para as unidades de saúde para eles disponibilizarem para gestantes e puérperas. E pessoas também que apoiam ali na rede de amamentação dessa mulher. E vão ser rodas de conversa de no máximo 1 hora pelo Google Meet, né, a cada 15 dias. Então, acho que até aproveito a Lilian estar aqui no grupo, acho que ela também pode colocar, porque cada um aqui pode colaborar de alguma forma com esse projeto também. Ô, Priscila, né? É um prazer falar desse projeto, que ele foi gestado na minha aposentadoria. Deixa eu aumentar o som aqui. Enquanto a Lilian está ajustando ali, o pessoal ainda fala, ué, mas a Lilian não aposentou? O que ela está querendo trabalhar, continuar trabalhando? Mas é aproveitar os potenciais, né? A expertise e tentar coisas novas. Tem sido muito gratificante. Eu estava falando aqui, mas eu estava vendo que o som estava fechado. Mas, na verdade, tem sido muito, muito gratificante trabalhar nesse projeto. É um projeto voluntário, que ele foi gestado na minha aposentadoria. Então, porque nós pensamos assim, como contribuir, né, para um serviço que, de uma certa forma, eu cresci dentro dele, e também para as mulheres que amamentam, as gestantes.
dentro de uma pandemia, pensamos, então, em fazer essas reuniões online. Então, é uma ideia que precisa crescer um pouco mais, né, Priscila? Porque também eu percebo que essas mulheres, elas não têm muita... não é da cultura entrar numa reunião para se informar, né? Então, é algo que precisa ser trabalhado um pouco mais, divulgado. Então, mas tem sido muito gratificante, né? Agradeço a você, a Gi, por todo o empenho, e o que depender, né, da minha pessoa, estarei aqui me empenhando para que esse projeto dê certo. Mas hoje foi muito gratificante, né, Priscila? Foi bom, né? Hoje a gente teve usuária já entrando, né, na reunião e assim é uma caminhada, né, Li? Como a Gabriela colocou, né, a Edilene colocou, é uma coisa que nunca está pronta, né? Então assim a gente vai tendo que se adaptar e ir ajustando, ajustar a realidade do nosso usuário, né? Então é trabalho constante, não pode desanimar e tem que estar sempre buscando parcerias e tentativa, às vezes, de erro e acerto, e vamos que vamos. Verdade, mas aproveitando aqui, Gabriela, Edilene, também toda a equipe, né? Um trabalho lindo, maravilhoso, que a gente fica emocionada só em ouvir. Então, parabéns pelo trabalho. Nossa, muito obrigada, Lili. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Gabriela, Edilene, querem falar mais alguma coisa? Eu quero comentar que a culpa é da Edilene, né? Sempre eu falo para ela que ela parece um estilingue. Ela pega o orientando dela e fala assim, ó, e a gente vai. Você vai, só vai, não tem como ficar parado, né? É muita gratidão, é muita alegria para mim estar com esse grupo, estar com essa orientadora. Se fosse ruim, não tava com ela faz 10 anos, né? Só cresço, só aprenda. É bom demais, Edilene. Ela me dá muito espaço, ela só acrescenta. Tanto que foi até para o Canadá. Achei que ia perder a menina lá. A ideia da versão em inglês é dessa criatura, da Edilene. Eu fui escrever o projeto para pleitear o doutorado sanduíche, né? Eu falei, não, eu vou escrever, que eu vou lá para aprofundar o referencial teórico, né? Para ajudar, para ela me ajudar, né? A doutora Denis a analisar os dados, uma coisa mais normal, né? Edilene, não, por que você não escreve que você vai fazer uma versão para o Canadá? Quanto tempo você acha que eu vou ficar lá? Um ano? Então, a Edilene, ela só agrega valor na minha vida pessoal, profissional, acadêmica. Eu dou graças a Deus por estar pertinho. Não tenho dúvida, Gabriela, ela foi minha professora também e eu sei bem como que ela é. Então tá tudo certo, você já sabe. Já conheço, então assim, é só gratidão, né, por todo o aprendizado, mesmo eu tendo saído da graduação já há bastante tempo, né, e agora também estou no mestrado, mas assim, as lembranças, o aprendizado fica, né, o sentimento de gratidão por tudo que eu pude aprender com ela e com as outras professoras. Nossa, sem dúvida, são coisas que eu vou levar para o resto da vida. E a Edilene é bem isso mesmo, ela é um estilingue, né? Vai, você tem potencial para voar e vamos embora, né? Ela enxerga o potencial de longe, ela sabe aproveitar, né, isso nos alunos. Então, assim, é ótimo. Mas, assim, eu só tenho a agradecer mais uma vez a vocês, né, por apresentarem, por compartilharem esse projeto com a gente. Mais uma vez, o Calma está à disposição de vocês, né, para o que for preciso. Os profissionais que estão aqui, né, no grupo, que tiverem o interesse, né, acho que podem acessar vocês, né, para ver a questão da divulgação também em outros serviços. E muito obrigada, meninas. Obrigada, Edilene. Obrigada, Gabriela. Parabéns mais uma vez. Agradecemos o espaço. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Mais alguma coisa para perguntar, gente? Aproveita. A Gi está falando aqui que quando for a hora para avisar para a gente divulgar para as unidades de saúde. Que bom, isso mesmo que eu espero de vocês. Nada menos que isso. Que vocês, divulguem. Depois também que o Mário disponibilizar o link, né, da reunião gravada, para quem não pôde acompanhar agora, né, eu disponibilizo daí no grupo para vocês compartilharem, tá bom?
Obrigada, meninos. Um grande abraço. Beijo. Obrigada, pessoal. Um abraço para todos. Tchau, tchau.